Boa noite, me chamo Luiz Eduardo da Silva Rodrigues, aluno de Eletromecânica do IFSU, da turma 1N. Hoje vou falar um pouco de aço 1045 e 1060. Mas antes de começar a falar de aço 1045 e 1060, vou falar um pouco do ferro. Como deu origem do ferro? Os primeiros extração de ferro, os antigos, o homem no caso, aprendeu a utilizar o ferro extraindo da natureza, começando a iniciar uma espécie de uma forja para poder começar a forjar as primeiras peças e retirando um pouco de impurezas. Isso tudo na idade antiga do ferro, da pré-história, no caso, né? Antes da idade, dentro do período da prata e da idade e do bronze. Eles começaram muito com uma forja, assim, juntando os ferros e tentando trabalhar um pouco meio na estatística. Mas vamos falar um pouco de aço agora. Aço 1045 e aço 1060. As principais características, vantagens, desvantagens e suas aplicações. O objetivo de conhecer esse é aprendermos o que vamos trabalhar com composição química e como trabalhar com ferro 1045 e onde utilizar também. O aço 1045 é um aço bastante resistente a torções. Ele é muito usado por causa da sua dureza e a sua baixa penetração. Ele é muito usado em eixos onde que pode acontecer alguns tipos de torções. Ele tem um teor de carbono entre 43%, 0,43% e 0,50% de carbono. E ainda tem silício na sua composição química de 0,15 a 0,35. Manganês também tem de 0,30 a 0,60 e de fósforo de 0,30, de 0,03 no máximo. E também pode ter enxofre de 0,005 no máximo. As peças são muito usadas em indústria mecânica. Porém, o aço 1060 é um aço com um teor elevado de carbono. É uma peça trabalhada muito dura, tá? Resistente a desgaste. É muito usado em eixos de automóvel, ferramentas industriais, algumas coisas que tem uma resistência, mas pode ter resistência, mas não. E pode acontecer dentro disso aí, na sua combinação de dureza, tem a tenacidade. Este aço pode ser resfriado e temperado com água ou óleo. Aqui temos uma tabela mostrando os aços, né? A tabela de aço carbono nas equivalências. Como é usinado um eixo no torno, aqui temos uma foto no caso, né? E um pouco de estudo sobre o desenvolvimento do fundimento, devidamente a grande interesse das indústrias metalúrgicas no metal tão utilizado em análise de microestrutura de 1045 e 1060, sendo que as suas microestruturas em compactação aumentam cada vez mais quando tu coloca o teor de carbono. Aqui temos uma microestrutura com teor de carbono, a foto no caso, né, da microestrutura do aço 1045 e do aço 1060. As suas aplicações hoje em dia são muito usadas o aço 1045 e 1060 para beneficiamento de temperabilidade e é muito utilizado em equipamentos agrícolas e rodoviário, como macacos hidráulicos e ferramentas utilizadas para esse tipo de coisa que tem que ser endurecidas, ou até mesmo que não leve têmpera. Dentro de uma conclusão,
que tanto o teor de carbono pode mudar no material, sem ser preciso têmpera, mas quando aquecido o aço é cozinhado e para o seu teor de carbono o aço pode acontecer aumentar sua resistência. Então a gente chegou a essa baita conclusão aí, que sem teor de carbono, quanto mais carbono tu adicionar, mais resistente vai ficar o ferro, o aço no caso. Mas tem as vantagens. O aço 1045 possui uma relação entre resistência mecânica e resistência à fratura. Né? Ele não quebra tão fácil e, como eu falei anteriormente, ele pode acontecer de conseguir ter uma leve torção e ele aguentar o eixo. Né? Mas tem as desvantagens. Tendo aquecido, resfriado o aço, 1445 normalmente, há risco de empenamento, trincas e peças quando tu bota ele em elevada temperatura ou aquecimento. Porém, quando o aço 1060 tem uma soldabilidade boa, é uma má soldabilidade, né? Ele não pode ser soldado assim, ele não aguenta muita solda, e uma boa usabilidade. Ele é muito usado para fabricação de peças, tá? Onde pode ser temperado novamente, então ele ganha uma dureza, uma boa uma dureza maior, uma resistência maior com aço. Ele fica com uma camada externa de mais ou menos entre 2 milímetros de espessura de têmpera muito boa, evitando quebra. Mas tem a diferença dessa dureza quando passa um pouco mais, dependendo do tipo de resfriamento, às vezes pode resfriar até mesmo com água. É o fato de ele entrar em martesia, ser muito dura e ficar muito frágil, dependendo do tempo de exposição ao calor, dependendo do tempo de exposição à água e do tipo de resfriamento, ele pode ficar ou muito duro, que pode quebrar fácil, ou pode ficar um pouco mais endurecido e ter resistência. Então tudo isso ajuda, mas isso tudo é no teor de carbono. O teor de carbono ajuda muito nesse tipo de coisas. Aqui nós temos nossas referências biográficas, no caso, né, que a gente usou. Tá? E eu tenho meus agradecimentos a vocês pelo ter me acompanhado até aqui. E um muito obrigado a todos e uma boa noite.